Olá, hoje nós vamos à nossa sexta aula de clínica médica. Nós vamos falar um pouco do sistema linfático. Esse sistema, ele vai percorrer juntamente, paralelamente com o sistema nosso cardiovascular. Essa é a nossa segunda aula sobre o sistema cardiovascular, que vai envolver o sistema linfático. Então, esse sistema linfático é um conjunto, de órgãos linfóides. Eles são o quê? Considerado como tecidos, vasos, ductos, que distribuem por todo o corpo, cuja principal função dele é amadurecer as nossas células de defesa do nosso organismo. E além também de drenar e filtrar o excesso de líquidos do nosso corpo, encaminhando todo esse excesso de líquido para a corrente sanguínea. Esse sistema, ele vai captar os líquidos, chamado de linfa, que acontece através dos capilares, que são finos vasos, se lembra que eu falei, são bem fininhos, que comunicam com as células e ao atingirem mais os profundos do corpo, os capilares viram vasos linfáticos maiores. Durante a nossa circulação, os vasos linfáticos, ele produz a linfa que passa através dos nossos órgãos, como os nossos linfonódulos, que são os tecidos de adenoide e baço, que são responsáveis também pela produção e armazenamento e amadurecimento dessas células do nosso sistema imune. Mas, gente, como nós temos o nosso sistema linfático, que ele fica todo em volta, juntamente, ele percorre juntamente com o nosso sistema vascular. Quando se faz uma adenoidectomia, que é uma retirada de uma adenoide ou uma retirada do vaso, isso também não vai influenciar no nosso sistema imune, porque eles ajudam também, mas não são os principais órgãos, que vai fazer o amadurecimento dessas células, de defesa. Então, nós temos os nossos sistemas linfáticos também, que ele é pareado todo a isso. Eles são o quê? Eles amadurecem nosso sistema, as células do nosso sistema imunológico para combater os organismos estranhos, os hepatógenos. A seguir, a gente está vendo aqui uma circulação linfática, Essa circulação linfática, nós temos os nossos linfócitos. Linfócitos é uma célula de defesa, do nosso organismo. É uma delas, que as células o quê? Como a gente fala, são as células brancas de defesa. Aqui é um gânglio linfático, que ele é envolto por esse gânglio aqui. Nós temos esses vasos linfáticos, e capilares linfáticos. Se lembra que eles vão o quê? Irem dos capilares, depois eles aumentam, para chegar nos nossos linfócitos, Eles ficam bem fininhos, depois eles vão aumentando. Então, nós temos nossas veias e as nossas artérias, que vai recolher, fica perpendicular a tudo isso. Então, o que acontece? Normalmente, eles captam, esse líquido intersticial, que fica fora, das veias, ele capta esse líquido através das veias e das nossas artérias, ele vai percorrer aqui e vai passar pelos nossos capilares, que vai se tornar um vaso linfático e entrar nos nossos gânglios e fazer aquela filtragem, amadurecimento das nossas células de defesa. Aqui nós temos nossos órgãos linfóides também, como eu falei para vocês, O baço,
timo, né? E a gente tem aqui, na realidade, foi o que eu falei para vocês, se retirarem esses órgãos, né? O baço, né? O que acontece? Vivo muito bem, obrigada, porque olha a quantidade, tudo isso daqui, ó, que são essas bolinhas aqui, é os nossos gânglios linfáticos. É onde, né, fica aqui para passar, né, as células de defesa, vai se amadurecer nesses gânglios. Então, quanto mais, né, a gente tiver esses gânglios, eles vão poder fazer o amadurecimento do nosso sistema imunológico. Nós temos aqui gânglios, né, percorrendo por todo o corpo, vocês veem nessas figuras aqui. Quando uma pessoa fala popularmente, ai, tô com uma íngua. Íngua nada mais é que esses gânglios que eles estão aumentados. Significa o quê? Ele mostra que tem alguma coisa errada com o nosso organismo. Quando a gente está com uma amidalite, aqui os nossos gânglios do pescoço às vezes não ficam aumentados, porque o nosso sistema imunológico está atuando aqui. Temos os gânglios aqui do pescoço, na clavícula, aqui na região, né, da virilha e da axila, né? Então, nós temos, e todos eles interligados, pareados e correndo aqui, né, pelo nosso organismo. E ele recolhe os líquidos também. Principalmente em mulheres, às vezes, que são mastectomizadas, que retiram a mama, como esses gânglios, né, esses vasos linfáticos, eles podem carregar também células cancerosas junto, né? Às vezes, quando ela tira a mama, ela esvazia aqui, né, a parte axilar desses gânglios também. Então, não é indicado verificar, ferir PA deste lado, porque já que ele recolhe o líquido, eu posso ter o quê? Normalmente um edema daquele local, então não pode ser verificado PA nesse lado, tem que ser sempre do lado oposto. Aí os nossos órgãos linfóides. Nós temos os nossos órgãos linfóides primários, que é o timo. O timo ele fica bem grande, né? Quando a pessoa é criança. Aí nós temos a nossa medula óssea. Não confunda a medula óssea, tá? Com coluna, tá bom? A medula óssea nada mais é que popularmente eles falam o tutano que fica dentro do osso. Essa é a medula. As amígdalas e as adenoides. O baço, né? O apêndice. E aqui tem os linfonódulos junto com nossos vasos linfáticos também. Aí, nós vamos falar um pouco sobre as flebites. Flebite nada mais é que uma complicação frequente de uso de catéteres venoso periférico, que normalmente não tem assim um cuidado adequado, tá? É caracterizado it, tudo que é it é inflamação, fleb é veias, né? Então, é uma inflamação das paredes das veias superficiais, que são aqui, ó. Inflamação, nós temos nossos 4 sinais flogísticos: dor, calor, edema e rubor. Então, olha como fica aqui, ó. São catéteres que ficam por longos tempos, ou que na hora de puncionar pode ter sido contaminado, né? Então, aqui, ó, ele vai sentir uma dor no local, ele vai ter esse eritema, que é essa vermelhidão aqui, né? Vai ter um inchaço, que é o edema, vai endurecer o local e vai ficar quente o local, e a essa equimose, que é predisponente. Para esses catéteres, né? Aqui é um butterfly,
ou um scalp, que eles falam, né? Que pode até manter o que? Salinizado para medicações, já que o paciente não está usando as medicações contínuas. Então, esse butterfly em longos tempos pode estar formando essa flebite. O tratamento é, antes de realizar a punção, tá? Ou qualquer procedimento, né? Vamos falar em lavar as mãos. Primeiro, para você funcionar um acesso venoso, você tem que usar luva de procedimento para sua própria segurança. Porque temos o que? Muitas patologias que pode estar o que? Contaminando o profissional. Evitar de puncionar nas articulações, porque articulações vai o que? Fazer com que esse paciente não consiga ter a mobilidade deles. Realizar a antisepsia com álcool a 70 no local da inserção ou clorexidine. Optar por um curativo filme, que nós vimos lá mais atrás. É um filme, ele é um curativo transparente que dá para você visualizar as alterações. Se atentar a trocas de conexões preconizadas pelo Centro de Controle de Infecção Hospitalar, que é um centro que tem dentro do hospital, que eles vão o quê? Sempre avaliar e fazer os protocolos também. E compressas mornas no local. Fora a flebite, nós temos a tromboflebite. Trombo significa coágulo, flebite, inflamação. Consiste na formação de um coágulo de sangue no interior de uma veia. Tá? Aqui nós vamos observar, né, um coágulo bem aqui, ó, no interior dessa veia. E ele vai começar a impedir o fluxo sanguíneo dessa veia. Aí, o que acontece? Tem o fluxo sanguíneo aqui, a válvula ela se torna, tá? Normalmente, ela não consegue se fechar direito, então vai acontecer o quê? A migração e forma esse fluxo sanguíneo aí, ó, porque principalmente as veias varicosas, tudo, elas são bem tortuosas e formam esses coágulos. Então, o que vai acontecer no interior da veia? Vai impedir o fluxo do sangue, que provoca esse edema, né, nas pernas, vermelhidão no local e dor. Esse coágulo sanguíneo normalmente se forma nos membros inferiores e raramente, tá, nos braços ou no pescoço pode se formar. Nós temos aqui as tromboflebites superficiais. Olha como aqui, flebite, porque olha o vermelhidão, dor no local, fica quente, tudo mais. As causas são o quê? Provocadas por alteração da coagulação sanguínea, que pode surgir por defeitos da circulação, geralmente pelas varizes, né? Ou pelas válvulas dela que consegue segurar, elas ficam mais flácidas. Falta de movimento das pernas, principalmente em longas cirurgias que essa pessoa fica sentada, ou que ela acabe de fazer uma cirurgia e vai viajar de carro, ônibus ou avião, fica muito sentado. Doenças e alteração da coagulação, como a infecção generalizadas, né? Que são as septicemias ou câncer. Gravidez também pode ser uma condição de alterar a coagulação sanguínea, porque o peso, né, do feto fica muito mais presente ali nas veias. E traumatismo de membros inferiores, fraturas, uso de gesso, o infarto e o ICC. Sinais e sintomas. Sempre a tromboflebite superficial provoca os sinais flogísticos, edema, rubor, calor e dor, e uma sensação de peso no membro afetado, que na maioria, né, das vezes são as pernas. Para confirmar, né, se está com uma tromboflebite, precisa fazer um ultrassom Doppler dos vasos sanguíneos, que vai demonstrar o que? Se há ou não interrupção
desse fluxo sanguíneo através de um coágulo. O tratamento, repouso no leito em Trendelenburg. Trendelenburger são o quê? Cabeça mais baixa do que os membros inferiores, para facilitar o retorno venoso. Não massagear nunca esse membro afetado, porque pode deslocar um coágulo e aí pode migrar ou para o pulmão, ou para o coração, ou para a região encefálica. Ou vai ter um infarto, um infarto, ou vai ter um AVE, né? Os medicamentos anti-inflamatórios e anticoagulantes. Anti-inflamatórios porque é uma inflamação. Anticoagulantes porque a gente precisa fazer com que esse paciente fluidifique, né, esse sangue para não causar mais obstrução. E esse paciente também deve usar o quê? As meias elásticas no membro afetado. Essas meias elásticas têm que ser prescrita pelo médico, retirada a medida da perna, para poder usar a meia adequada. As veias varicosas, né, que a gente falou, são as veias dilatadas e tortuosas. Tá vendo aqui nas explicações aqui nessa foto? Elas são bem tortuosas e elas ficam bem dilatadas, tá? Elas podem ser facilmente, tá, observada por baixo da pele, que surge especialmente nas pernas. Causa dor e desconforto também, sensação de peso nas pernas. É devido à má circulação. Pode acontecer nas grávidas, né, pelo peso do abdômen, na menopausa pela diminuição dos hormônios e atinge também os idosos. Isso não é só os idosos, gente, jovens também têm varizes, tá? Essas válvulas que a gente permite o sangue, tá, voltar aí direitinho, que são essas válvulas aqui, ó, quando tem uma veia normal, elas ficam danificadas, elas ficam flácidas, então o sangue, né, ele vai percorrendo e vai tendo uma êxtase no local. Aqui nós vamos ter o sangue, as válvulas aqui danificadas, as veias varicosas aqui aumentadas e acumulado nas veias esse sangue fica, ele não vai correr adequadamente. Por quê? Numa veia, né, ele precisa do sangue o que entrar, aí vai passar para outro lugar e as válvulas se fecham. Quando elas já não se fecham, acontece esse problema. Os sinais e sintomas é as dores, cãibras, edemas, sensação de peso nas pernas e uma pigmentação bem mais escura, ó. Todas tortuosas essas varizes, né? Provavelmente todas essas válvulas danificadas, e ela pode ter essa ulceração também, tá? Caso se rompa, aí forma-se uma lesão. O tratamento normalmente é feito pelo angiologista ou cirurgião vascular, que, de acordo com as características das varizes e sintomas associados, ele pode fazer o quê? Uma escleroterapia, que é um tratamento que consiste na aplicação de substâncias nessas varizes, né? Ou pode ser de laser para remover essas varizes e aliviar essa dor. Existe também agora alguns tratamentos novos, que é uma espuma que ele coloca dentro daquelas varizes, né? Para preencher o local, que também às vezes está sendo eficaz, mas aí vai o que? Da avaliação do médico. Para cada grau tem uma avaliação. E um outro tratamento seria o que? A cirurgia, né? Que as varizes têm um calibre e eles causam sintomas de dor, o prurido, o edema. Então pode o que? Ter essa cirurgia também para verificar, para tratar.
Deve-se usar as meias elásticas, evitar cruzar as pernas porque comprime, né, a circulação, e também verificar o que? Evitar ficar longos períodos em pé, principalmente sem as meias elásticas. Pessoal, esse daqui é o site de apoio para vocês, um pouco do sistema linfático, a flebite, a tromboflebite, as veias varicosas e as varizes. Após isso, nós temos nossas atividades para ser respondidas no fórum, que é qual a função do sistema linfático, qual a diferença entre tromboflebite e flebite, explique como surgem as veias varicosas e quais os cuidados que devemos orientar com pacientes com veias varicosas. Até a próxima!